Olá, eu sou o Calil Bernardino. Essa é uma versão em vídeo do tutorial disponível em meu blog calilbn.wordpress.com sobre o uso do programa Firefly para a realização de cálculos quânticos ab initio para moléculas, com interface usando o programa HBDIT para geração de arquivos de input e visualização gráfica dos resultados. Antes de mais nada, para que o Firefly seja executado automaticamente pelo HBDIT, de modo que você não tenha que rodar o arquivo de input gerado num terminal, você deve primeiro copiar o binário do Firefly para a pasta /user/bin. Para isso, após descompactar o arquivo, usando a senha recebida mediante cadastro, vá para a pasta ff71g em seu terminal ou a correspondente, caso tenha baixado outra versão do programa. Você deve mover o arquivo com o nome Firefly, que é o arquivo binário, usando sua senha de administrador para a pasta /user/bin. Você pode sair de sua conta de superusuário e executar o HBDIT. Você pode ver a interface gráfica do HBDIT. Ele permite gerar arquivos de input para muitos programas de química quântica, como o MPQC, NWChem, MOPAC, Orca e o Firefly. Para desenhar a molécula, clique no ícone Draw Geometry. Isso fará com que seja aberta uma nova tela com as ferramentas de desenho. Você pode clicar no lápis para adicionar átomos, selecionar o átomo de carbono clicando na tabela periódica. Após isso, clique no centro da tela para inserir o átomo, clique novamente na tabela para escolher um átomo de oxigênio, clique sobre o carbono e arraste para inserir uma ligação e clique novamente sobre ela para defini-la como uma ligação dupla. Poderíamos inserir os átomos de hidrogênio com o mesmo procedimento, mas existe uma ferramenta automática para saturar a molécula com hidrogênios, clicando com o botão direito Add Hydrogens. Aqui está a geometria da nossa molécula. Como pode ver, não é uma geometria muito boa, pois ela não está plana. Podemos fazer uma pré-otimização com a ferramenta Molecular Mechanics Optimization. Pronto. Agora, como você pode ver, a geometria está bem mais razoável. Desenhada a molécula, podemos fechar essa janela e clicar no botão correspondente ao Firefly para gerar o arquivo de input. O tipo de cálculo queremos fazer uma otimização de geometria com cálculo de frequências. Poderíamos especificar uma simetria, mas não vamos fazer. Vamos usar correção com teoria de perturbação de segunda ordem para o cálculo. Faremos na base 6-21G. As demais opções deixaremos com os padrões. Após isso, clique em OK. Aqui está o arquivo de input do Firefly. Poderíamos adicionar novas opções nessa tela, se quiséssemos, ou alterar as que já existem. Como vocês podem ver, está marcado que será feito um cálculo de otimização. Será feito um cálculo a nível Hartree-Fock, com correção por teoria de perturbação de segunda ordem. A carga total da molécula é 0 e a multiplicidade de spin 1. Está no estado singlet, que é o estado fundamental dessa molécula. Aqui está a especificação da base usada. A assimetria, apesar dessa não ser a simetria da molécula, deixamos como C1 para que não use propriedade de simetria. Logo abaixo temos os átomos que correspondem à molécula com seus números atômicos e coordenadas x, y, z. Feito isso, podemos colocar agora para rodar o cálculo de fato, clicando na ferramenta Run a Program. O programa já está selecionado Firefly. Você pode definir um título para o arquivo, colocar um título para os arquivos de input e output do programa. Aqui estamos especificando o nível de cálculo e a base usada no nome. Após isso, clique em OK. Ele pode dar essa mensagem de erro, mas o cálculo foi executado normalmente. Clique na aba ao lado para ver os resultados. Temos o cabeçalho padrão do Firefly, a repetição das linhas de input, várias informações sobre sua máquina, sobre as coordenadas da molécula. E ao final, nós devemos ter essa mensagem avisando que o cálculo terminou normalmente. Após isso, clique em Geometry Convergence. Você pode ver a convergência da otimização de geometria. Aqui está a geometria inicial, que foi aquela que desenhamos e após isso fizemos a otimização por mecânica molecular. Como você pode ver,
Aqui, usando essa ferramenta de medida, podemos ver a distância oxigênio-carbono, oxigênio-hidrogênio, carbono-hidrogênio e o ângulo entre eles em graus. Clicando na geometria final, você pode ver que o cálculo quântico modificou um pouco a geometria, mas nada muito drástico. Ela continua essencialmente a mesma geometria, mas algumas ligações aumentaram de tamanho, como o carbono e o oxigênio. E como você pode ver, o ângulo oxigênio, carbono e hidrogênio também aumentou. Agora vamos visualizar os orbitais. Clique em Dense Orbitals, Read Geometry in Orbitals from a Firefly Output File. Selecione o arquivo gerado. Nessa tela temos os orbitais moleculares da molécula. Você pode ver os orbitais que estão ocupados e os desocupados. Após selecionar um, escolha o orbital HOMO. Você pode especificar o número de pontos para plotar e dar OK. Aqui você pode especificar ou o valor de contorno da função de onda ou escolher um certo valor que dê uma densidade eletrônica especificada. No caso, escolhi 95%. Pronto, esse é o orbital HOMO da molécula do formaldeído. Podemos melhorar um pouco a representação. Você pode notar que o orbital está cortado. Isso foi por causa da área que plotamos não está tão boa. Nós podemos também modificar para deixar a superfície transparente, assim podemos enxergar a estrutura molecular através do orbital. Essa seta mostrada, ela representa o momento de dipolo da molécula. Vou colocar novamente para plotar o orbital HOMO, mas dessa vez usando uma área de plotagem maior, para que não fique esse defeito, o orbital apareça inteiro na tela. 95% novamente. E aqui está o orbital HOMO. Como você pode ver, é um orbital antiligante entre o carbono e o oxigênio, e ligante entre os carbonos, entre o átomo de carbono e os átomos de hidrogênio. Agora vamos selecionar um outro orbital. Vamos plotar o primeiro orbital. Novamente 95%. Como você pode ver, esse é essencialmente um orbital S do oxigênio, ele não tem participação na ligação química praticamente. Se selecionarmos o segundo orbital, note que esses dois orbitais têm uma energia muito inferior aos demais. Podemos ver que é um orbital S, um S do átomo de carbono, que também não tem participação significativa na formação das ligações químicas. Selecionaremos agora o terceiro orbital molecular. Como você pode notar, esse é essencialmente um orbital ligante entre o carbono e o oxigênio, sem participação dos átomos de hidrogênio. Note esse pequeno lóbulo vermelho que corresponde ao lóbulo do orbital 2p do carbono que faz essa ligação, juntamente com os orbitais S do carbono e do oxigênio. Mudando agora para o quarto orbital molecular. Notamos agora um orbital que ele é essencialmente antiligante entre o oxigênio e o carbono, mas por outro lado ligante entre o carbono e os átomos de hidrogênio. Note que a classificação dos orbitais moleculares entre ligantes e antiligantes para moléculas poliatômicas não é tão simples quanto para moléculas diatômicas, pois o mesmo orbital pode ser ligante entre um par de átomos e antiligante entre outro. Vamos para o próximo orbital. Esse orbital é ligante tanto entre o carbono e os hidrogênios e também é ligante entre o hidrogênio e o oxigênio. Note que ele deve ser formado pelos orbitais 2p do carbono e do oxigênio e pelos orbitais 1s dos átomos de hidrogênio. Mais um orbital. Temos mais um ligante entre o carbono e o oxigênio. Note que até agora encontramos 3 orbitais ligantes entre o carbono e o oxigênio.
e 2 orbitais antiligantes. Vamos para o próximo orbital. Também é um orbital ocupado da molécula. Finalmente, temos um orbital com simetria π, pois possui um plano nodal contendo o plano da ligação química, contendo o eixo da ligação química. Você pode notar, é um orbital π ligante entre o carbono e o oxigênio, formado pela sobreposição dos orbitais π perpendiculares ao plano da molécula. Selecionaremos o próximo, que é o primeiro orbital que vimos, na verdade, o orbital HOMO da molécula. Que é mais um orbital antiligante entre o carbono e o oxigênio. Note que apesar desse orbital ser formado por orbitais 2p de ambos os átomos, ele não é perpendicular, ele não é paralelo ao orbital π que vimos anteriormente. Se vamos agora para o próximo orbital, que é o primeiro desocupado, o LUMO da molécula, podemos notar que agora sim temos um orbital antiligante com simetria π, semelhante ao orbital ligante que tínhamos visto anteriormente, formado pelos orbitais π perpendiculares ao plano da molécula. Prosseguindo, podemos ir para o próximo orbital não ocupado da molécula, ou LUMO mais 1. Esse orbital, como você pode ver, tem vários nós contendo as ligações químicas, ou seja, é um orbital fortemente antiligante, tanto entre o carbono e o oxigênio quanto entre o carbono e os hidrogênios. De fato, todos os orbitais não ocupados terão essa característica, geralmente, são muito complexos e, em geral, bastante antiligantes. Vamos plotar agora a superfície de densidade eletrônica da molécula. Essa é a superfície da densidade eletrônica, como você pode ver, isso é o que te dá a melhor noção do formato, do volume real da molécula. Por fim, podemos ver as vibrações em Animation Vibration. Selecionamos o nosso arquivo de output do Firefly. Aqui temos uma tabela com as frequências de cada modo vibracional da molécula. Podemos mudar o fator de escala para aumentar os vetores. As primeiras 6 frequências correspondem a modos translacionais e vibracionais. Essas não são interessantes para a gente. Estamos interessados apenas nas próximas, que são as frequências de fato vibracionais. Essa primeira frequência, como você pode ver, ela é uma frequência de deformação carbono-hidrogênio, uma deformação angular fora do plano da molécula. A segunda frequência já é uma deformação angular no plano da molécula do formaldeído. Terceira frequência é o estiramento da ligação carbono-oxigênio, essencialmente o estiramento dessa ligação, que é um modo vibracional muito importante para a caracterização dessas moléculas que possuem carbonila. Aqui temos mais uma deformação angular carbono-hidrogênio. Temos o estiramento simétrico das ligações carbono-hidrogênio, os dois hidrogênios vibram no mesmo sentido, e o assimétrico, onde cada hidrogênio vibra fora de fase com o outro. Podemos ir em Tools e desenhar o espectro de infravermelho simulado da molécula, onde aqui nós temos os picos correspondentes à frequência, temos 2 ajustes possíveis, o de Lorentz ou o de Gaussian. O que o cálculo de fato fornece são os valores da frequência. Esses são apenas ajustes matemáticos para dar uma aparência que lembra um espectro experimental.